De todo aquele circo montado ontem, ridículo no Rio de Janeiro. É muito decepcionante ele ter submetido a isso, participado de toda essa bobajada. Fala galera, beleza? Vamos ver aí o que o Mauro César falou da convocação do Neymar. Bom, ele não gostou nada e deixou aí a sua opinião bem forte sobre essa convocação. Segundo ele, foi um circo armado e outras coisas aí ele falou durante o vídeo. Fica até o final também um tanto quanto curioso. Do Estevão ter saído, do Rodrigo ter saído, você acha que abriu brecha ou não? Ou você acha que ele iria de qualquer jeito porque o Ancelotti, na sua opinião, não teve o pulso que ele deveria ter, pelo que você já falou aqui no programa, Mauro? Eu acho que o Ancelotti é decepcionante, porque não só pela convocação do Neymar, que eu considero absolutamente um despropósito, mas por ter participado de todo aquele circo montado ontem, ridículo no Rio de Janeiro. Aquilo ali, para mim, eu falei isso ontem, vou falar agora aqui na Jovem Pan, aquilo ali me cheira a Vegas 2006. Muito parecido. Foi na Suíça, antes de ir para a Copa, agora no Rio, antes de ir para a Copa. Foi na concentração, agora foi nessa apresentação. Se você pegar o vídeo do técnico Lionel Scaloni convocando a seleção argentina para a Copa do Mundo passada, quando eles foram campeões, é de uma simplicidade. Tem um quadro aqui atrás, aqui umas anotações, e ele lendo lá, ou falando de cabeça ou lendo no papel, lá no teleprompter, o nome dos jogadores. Nem fala o nome dos clubes. Fulano, Ciclano, Beltrano, bababá, bababá. Cara, a convocação foi transformada num show pirotécnico com um monte de pessoas, nada a ver, aquele movimento verde-amarelo, que é um negócio constrangedor, um bando de bobo ali. Aí quando o nome do Neymar aparece, cortam pro Luciano Huck. Por que tem a ver o Luciano Huck rindo? Pô, cara, que coisa, que circo patético a CBF protagonizou ontem. A CBF que vinha agora, vão mexer no calendário, fair play financeiro, de repente tem uma recaída monstro, depois de algumas ações até que eu elogiei aqui, fazendo toda aquela pirotecnia e esquecem a história. Cara, seriedade zero. E o Ancelotti, ele renovou o contrato e compôs e convocou por pressão, convocou por imposição de alguém, sei lá, não sei se é imposição, pressão. Convocou um jogador que não tem nível, o Neymar, que não consegue jogar contra o Palmeiras, porque tem piso de plástico, contra o Flamengo, porque é suspenso, aí joga contra os pequenos, faz o brilhaleco ali, um gol contra o Vasco, gol contra o Juventude. Realmente, eu estou muito, assim, espantado como um técnico do tamanho do Carlo Ancelotti, com o peso que tem, age como qualquer técnico brasileiro faria. Convoca o Neymar. Ah, não, leva o Neymar e tal. Ah, você não gosta do Neymar? Tem nada a ver, porque é de questão política. Tem nada a ver com questão política. Estou um pouco me lixando porque o Neymar pensa de política. Aliás, eu acho até que o Neymar nem pensa muito sobre esses assuntos, porque eu nunca vi no Neymar uma declaração forte, interessante sobre qualquer outro assunto, sabe? Ele não é um cara, assim, me parece uma pessoa muito brilhante, que fale coisas que me chamem a atenção. Pelo contrário, né? Não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nenhuma antipatia, nem simpatia por ele, nem por ninguém. Eu faço a minha análise aqui friamente, que é o meu trabalho. Não tem que ficar envolvendo questões de simpatia ou antipatia. A questão é técnica, é só olhar para os jogos. Mas a Copa do Mundo, o que acontece? Tem repetido o seguinte, o raciocínio é o seguinte, época de Oscar, todo mundo entende de cinema. O cara não vai ao cinema há anos, mas ele tem o favorito dele para ganhar o Oscar. Eleição. Todo mundo, Piper não convive com isso muito, que é comentarista político também. Todo mundo entende de política, época de eleição. Todo mundo. Sabe nada, o cara não sabe nada, não conhece nada, não sabe quem são os candidatos, não conhece nada sobre política, não conhece nada sobre o que é socialismo, o que é capitalismo, o que é comunismo, o que é direita, o que é esquerda. Sabe nada, o cara sabe nada, nada. É uma anta, mas tem opinião sobre política. Todo mundo tem. Copa do Mundo é a mesma coisa. O cara não vê um jogo, nem tem ideia do que o Neymar faz no Santos, ou outros jogadores fazem, nunca viu o jogo do futebol internacional, conhece o nome do Ancelotti porque ele chegou aqui outro dia, antes nem sabia quem é, mas tem opinião. Então, quem é mais midiático fica nesse oba-oba, né? Há uma diferença fundamental entre Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Messi e Cristiano Ronaldo são comprovadamente lideranças vencedoras nas suas seleções e que se ficar no banco vai estar tudo bem também. O Cristiano ficou no banco na Copa passada, continuou jogando na seleção, ganhou uma Liga das Nações, já ganhou uma Eurocopa, o Messi ganhou uma Copa América, ganhou uma Copa do Mundo e o Messi foi o alicerce da formação de um grupo vencedor. O Neymar não conseguiu ser isso quando estava no seu auge. E ele, tecnicamente, não se justifica. Claro que ele pode chegar num jogo lá, circunstancialmente, fazer um gol. Foi assim no ano passado, quando o Santos venceu o Flamengo por 1-0. Jogou todo fechado, teve duas chances. Na segunda, pimba, ele fez um gol 1-0, uma atuação muito ruim do adversário, o Santos venceu o jogo. Mas o Brasil vai jogar como o Santos jogou contra o Flamengo, com 28%, 30% de posse de bola, se defendendo, entrincheirado, para o Neymar poder fazer um gol? Vai ser isso? Acho que não, né? Como é que ele vai participar? O que se impacta no time? Primeiro, o Ancelotti vai escalá-lo, que agora a pressão vai ser para ele jogar. Toda hora vai ser, a chatice vai continuar. Agora, o que eu acho decepcionante é um técnico desse tamanho participar, não é a convocação, acho que é a parte menor.
é ter participado e aceitado tomar parte de todo o circo montado ontem no Rio de Janeiro. Aquilo foi constrangedor. Constrangedor, gente cantando, não sei o quê, uma bobajada danada. O marketing falou mais alto, os patrocinadores, interesses diversos ali em relação à seriedade que pede um momento como esse. Gente, o Brasil não tem, a seleção brasileira não tem um time propriamente dito, não tem um time, está em curso, em formação. Tudo que o Brasil precisava agora era discrição e seriedade. Trabalho sério aqui, vamos lá, convoca, trabalha. E aí eu lembro, o Tite, quando virou técnico da seleção brasileira, ele era quase uma unanimidade, foi aclamado. Por quê? Vamos lembrar. O Brasil estava fora da zona de classificação para o Mundial da Rússia. O Dunga era o técnico, segunda passagem do Dunga. E aí ele sai e entra o Tite. O Tite muito bem no Corinthians, tinha vencido vários títulos, foi campeão brasileiro em 2015, voltou, né, depois do período sabático e foi campeão de novo, o time jogando muito bem. Foi o melhor trabalho do Tite, na minha opinião, foi nessa volta ao Corinthians. O time era melhor do que o campeão da Libertadores do Mundial de Clubes, no meu entendimento. Então o Tite era uma aclamação. E a CBF estava muito mal, os dirigentes muito mal. E a popularidade do Tite era muito importante naquele contexto. O Tite aceitou ganhar publicamente na sua apresentação uma camisa da seleção com o nome de sua mãe, em homenagem de Marco Paulo Del Nero, aquele dirigente que depois nem pode sair do Brasil, aquela história toda que todo mundo conhece, né? E eu pensei, por quê? Eu teve um beijo do Marco Paulo ainda. Por que ele aceitou aquilo? Ele podia falar, olha, eu venho aqui, vocês me apresentam, mas não tem nada, eu nem quero dirigente aqui. Eles iam ter que aceitar. Eles estavam reféns do Tite, precisavam do Tite. O Tite, quando chegou, já arrancou a seleção para o primeiro lugar e se classificou com sobras. Na Copa do Mundo, de fato, não foi o que se esperava. Mas ali ele ajudou a evitar uma vergonha maior, que seria a não classificação para o Mundial disputado na Rússia. A mesma coisa vale agora para o Ancelotti. Ele tem tamanho suficiente para falar, gente, eu vou convocar a seleção. Essa pirotecnia vai de helicóptero, vai de Jornal Nacional. Pelo amor de Deus, né? Para quê? Então, assim, eu achei muito decepcionante ele ter submetido a isso, participado de toda essa bobajada. E a questão do Neymar é um pedaço de um grande circo montado. Achei aquilo muito constrangedor e parece que o Brasil tem uma seleção fortíssima. Gente, o Brasil está atrás de várias seleções. Ele vai ter que montar o time agora. E o Neymar passa muito longe, entre os convocados, de ser a melhor opção. Claro, para quem não acompanha futebol, para quem não vê, para quem acha que ainda estamos em 2015, não, tem que escalar o Neymar, vai lá que ele resolve. Gente, ele não está resolvendo contra o Recoleta. Ah, mas o time do Santos é ruim. As pessoas falam, não é ruim assim não. É mal treinado porque troca de técnico toda hora. Nem tanto culpa do Cuca que chegou agora, porque é um trabalho confuso. Mas o Recoleta é o quê, gente? Hein? O Santos não conseguiu ganhar do Recoleta. O Neymar estava lá. No final de semana, o Neymar estava em campo. O Coritiba é um time fortíssimo. Meteu 3-0, o Neymar estava em campo. O que chamou a atenção? A confusa substituição do Neymar. Então, tecnicamente, ele se impõe. Põe a mão na consciência, você que é Neymarzete. Por mais que você admire o jogador, tem uma hora que não dá mais. É lógico, vão tentar levar e tal. Se o Brasil jogar mal, vai ter que escalar, vai haver pressão. Então, a gente vai ficar aqui falando dessa chatice durante o tempo todo. É lamentável ter que voltar a esse assunto, mas teremos que voltar, infelizmente. Eu vou tentar ser o mais breve possível a partir de agora nesse assunto Neymar. Já falo pouco sobre isso, vou falar menos ainda, mas eu quero falar do Ancelotti. Para mim, ele foi absolutamente decepcionante. Eu esperava dele seriedade, convicção e não se curvar a toda essa situação desse status quo que está aí há tanto tempo repetindo essas coisas. E a CBF me decepciona muito por ter feito toda essa parafernália em cima de um evento que não existe, gente. A convocação é uma convocação, é uma coletiva de imprensa, jornalistas presentes, credenciados, né? Jornalistas, né? Deveria ser só assim, sem esses amigos, influenciadores que não tem nada a ver e tal. Pessoas que trabalham em veículos que falam com o público. Vai lá, sobe numa mesa lá, vai lá, pode ter um dirigente, tem um assessor de imprensa, convocados são fulano, ciclano, beltrano. Muito obrigado, tal, coletiva. Pergunta, resposta, tal, acabou, tchau, boa noite, vai para casa. Serve um café ali para a turma e acabou. É isso. O que transformaram ali foi uma coisa ridícula, gente. Aquilo foi constrangedor. E lembra Vegas 2006. Para quem não se lembra, o Brasil foi para essa pequena cidade na Suíça, antes de seguir para a Alemanha, que é ali do lado, para disputar o Mundial de 2006. E era uma bagunça. E quem representava em campo simbolizava melhor essa situação. Ronaldo. 2 grandes Copas do Mundo, que em 98 ele jogou muito também, apesar daquele problema que ele teve na final, né? Ele foi muito bem. E em 2022 ele foi decisivo também, jogou muito bem. Então o Ronaldo entrou para a história da seleção brasileira dos mundiais. Mas em 2006, eu lembro que a seleção nem divulgava o peso, né, dos atletas, teve isso. Lembra? Dava ficha, né? Porque para não colocar o peso do Ronaldo, não tinha peso. O Ronaldo estava visivelmente fora de forma. Gente, 3 anos depois no Corinthians, ele não estava na plenitude, mas estava melhor do que em 2006, quando ele veio para o Corinthians. Ele consegue ainda jogar, ele não tinha condição. E o Brasil tinha, naquela época, ótimos jogadores, que não tem agora, hein? Essa geração não é farta como aquela.
Os goleiros eram, vou tentar lembrar aqui, eram Dida, Ceni e Júlio César. Tinha Cafu, tinha Roberto Carlos, tinha Juan, né? Kaká, Robinho, que foram os melhores do mundo naquele período. Adriano, Fred, novinho no banco. Juninho Pernambucano. Jogando muito. Jogando pra caramba. Era uma seleção fortíssima. Mas aí o Ronaldo tinha que jogar. Tinha o Adriano, tinha o Fred. O Adriano era o imperador. O Fred, novo na época, um grande atacante também, que foi ser titular tempos depois, quando já não era mais tão bom assim, já estava no fez caso. Gol, no caso. E fez gol, inclusive, é verdade. Então o Brasil tinha ótimo jogador. E o Parreira, ele quando chega na seleção para a Copa 2006, ele chega com moral, que ele fez um trabalho bom no Corinthians, e era o campeão do mundo que ia tentar ganhar a Copa de novo. Também aceitou aquela bagunça. Na época eu falei várias vezes onde eu trabalhava, falei, gente, por que o Parreira está aceitando isso? Ele tinha tamanho e falou, não, aqui não. Aí você vai entender por que a CBF nunca contratou o Jorge Jesus. Eu duvido, Deodó, que aquele português brabo ia aceitar essa palhaçada toda. Se alguém dissesse para ele, ó, você vai convocar fulano ou ciclano, eu digo que vai convocar. Se alguém sugerisse a ele, um exemplo, que tal convocar fulano? O Flávio falou que é bom para o marketing, é bom, os garotos gostam dele. Eu duvido, Deodó. Pelo contrário, ele barrou o Neymar no time dele quando não tinha condição, não tem condição, não escreveu. E disse antes daquela lesão grave contra o Uruguai, não tem condições de jogar. Ele viajou e acabou tendo a fatalidade daquela lesão grave no joelho. Eu duvido que fosse aceitar participar disso tudo. Duvido. Alguém acha que o Abel Ferreira participaria disso? Eu acho também que não. Posso gostar ou não gostar do estilo de jogo de A, B ou C, mas esses caras são sérios. Esses caras não participam dessas coisas. Não tem essa papagaiada. Não tem isso, gente. Não tem isso. O Parreira aceitou, o Tite aceitou um beijo, não foi uma farma, foi um beijo, foi uma coisa simbólica que eu achei assim absurdo para aquele momento, por tudo que representava naquele contexto. E agora o Ancelotti, um técnico desse tamanho, aceita participar de uma bobajada danada, uma festança brega, negócio constrangedor. Tudo para quê? Para colocar um determinado jogador que foi um grande craque, mas que hoje não consegue jogar tão bem. Seria maravilhoso poder chegar aqui e falar assim, pô, o Neymar tá no auge, tá jogando pra caramba, mesmo já mais veterano, pode ajudar muito o Brasil, mas eu estaria mentindo para você, porque eu não acredito nisso. Então é isso, galera. Fala aí se você concorda com a opinião do Mauro César, onde você discorda, ou será que de fato ele tem razão em seus argumentos, em seus pontos ali? Será que foi algo de marketing, se já estava tudo programado para isso acontecer? Será que o Neymar de fato já sabia da convocação, né? No lugar do João Pedro, ou o João Pedro de fato ele merecia mais do que o Neymar? Em números sim, né? Mas por história talvez o Neymar, com certeza não dá para ficar ali em parâmetro. A história do Neymar é muito maior e, querendo ou não, influenciou talvez na decisão, né? Mas segundo o Mauro, o Ancelotti talvez tenha errado nessa influência de amigos, de pessoas próximas, e talvez acabou que mudando talvez a sua opinião, que já estava programada e acabou sendo alterada ali, né, de última hora. Então é isso, deixa sua inscrição, seu comentário, como já foi falado, seu like. Valeu, falou e até mais.